Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Mulheres da Bíblia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. A esperança foi uma das frases de impacto que a Liliana disse no vídeo anterior de Mulheres da Bíblia. Está aqui em cima o vídeo, olha. Se você puder, pode dar uma passadinha lá e assistir. A mulher de quem nós iremos falar hoje passou por provas muito intensas, mas manteve a sua fé e a sua esperança. Uma mulher que não tem o nome citado na Bíblia, mas os seus exemplos são impactantes. A Bíblia pouco ou quase nada fala a respeito da mulher de Noé. Foi o que eu pensei quando eu recebi o convite para falar sobre esta mulher. Eu disse, meu Deus, o que eu vou falar sobre a mulher de Noé? Foi quando o Espírito Santo de Deus, ele ministrou no meu coração tantas coisas, tantos exemplos que esta mulher nos deixou. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia, se você puder. Eu quero ler alguns versículos aqui que se encontram em Gênesis 6, o versículo 13, o 14, o 17 e o 18. E diz assim: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. O 17. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Deus foi dando todas as coordenadas para Noé de como deveria construir a arca, os animais que ele deveria colocar lá dentro. E no verso 22, Deus disse assim: Assim fez Noé conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Eu não sei se você percebeu, nós não vemos o nome da mulher de Noé citado aqui. Só a conhecemos como a esposa de Noé, mas com certeza Deus sabe. E o nome desta mulher notável está escrito no livro da vida, no livro onde estará escrito o nome de todos aqueles que creem e entregaram as suas vidas a Jesus, o Filho unigênito de Deus. Eu não sei se era Maria, Ruth, Madalena, só sei que era uma mulher notável e virtuosa. Então Deus anuncia o dilúvio a Noé e pede para que ele construa uma arca conforme tudo aquilo que Deus dizia. Noé faz a arca e, é claro, não tinha como esconder aquela obra tão grandiosa e desconhecida para todos os homens da época. Naquela época não chovia. A palavra de Deus diz que vinha um vapor da terra para regar as plantas, para regar todas as árvores. E assim ficava muito mais difícil, porque era algo desconhecido para qualquer pessoa. E é tão interessante que Noé estava obedecendo a Deus, mesmo que aquilo fosse louco de fazer. E o papel da sua esposa, da sua mulher, não era somente estar ao lado de Noé, mas era apoiá-lo e encorajá-lo a obedecer a Deus em tudo o que Deus havia dito. Observe que na palavra de Deus, a esposa de Noé não estava do lado dele quando Deus deu a ordem para que Noé construísse a arca.
e nem quando Deus disse que ia destruir toda a carne e que só se salvaria os animais que ele colocasse dentro da arca, Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos. Então aí ficava muito mais difícil de acreditar, não é verdade? E de confiar e de empenhar toda uma vida na construção daquela arca. Concluímos então que Noé precisava de uma mulher forte e sábia ao lado dele para concluir a obra que Deus havia confiado nas mãos de Noé. Ela não se deixou levar por pensamentos humanos como meu esposo está maluco, ou como o que vão dizer de mim, da minha família, ou algo do gênero, ai meu Deus, que vergonha que eu estou passando, ninguém nunca fez isso, eu sou a primeira, nós somos os primeiros a fazerem isso. Ou algo do gênero de que Deus falou verdadeiramente com seu marido. Não, a esposa de Noé não se deixou levar por nenhum desses sentimentos humanos. Será que ainda encontramos mulheres nos dias de hoje assim? Fiéis, dedicadas, fortes, que estão dispostas a apoiar os seus esposos, independente de qualquer dificuldade, sem julgá-los, sem criticá-los, sem duvidar, confiando em Deus e neles? Como reagiríamos a esta notícia? Como ficaríamos ao saber que toda a humanidade seria destruída e que só a nossa casa seria poupada? Qual seria a nossa reação ao sabermos que tudo iria mudar daqui para frente? Lembro-me quando o meu esposo recebeu o chamado missionário de Deus para uma terra longínqua, uma terra distante, ainda que de fala portuguesa. Eu estremeci. Eu confesso que, mesmo tendo a minha mãe, o meu pai, meus irmãos já morando nessa terra, a nossa vida estava estável. Nós tínhamos o controle da nossa vida nas nossas mãos, apesar de sim sermos servos do Senhor e confiarmos no Senhor e vivermos para Ele. Mas quando ele recebeu esse chamamento, tal como a esposa de Noé, eu não estava perto. Quando Deus confirmava todos os passos que nós deveríamos dar, eu não estava perto. Eu não ouvia aquilo que Deus falava com ele. Eu precisei confiar a minha vida, eu precisei confiar a minha família no chamamento que meu esposo havia recebido de Deus. Eu precisei descansar e saber que o meu esposo era guiado pelo Senhor. E as coisas estavam muito difíceis, porque tínhamos pessoas enfermas na nossa família no Brasil e era quase que impossível deixá-los lá. Eu estava grávida do Samuel, estava grávida de alguns meses, tudo tão preparado, tão certinho para a nossa vida no Brasil. Quando ele recebeu esse chamamento, eu precisei confiar no Deus que confiou essa missão nas mãos dele e confiar no meu esposo que ouviu de Deus. Chegou uma pessoa, um pastor conhecido nosso, e nos disse assim: qual a garantia que vocês têm quando vocês chegarem lá em Portugal, que vocês terão casas, que vocês terão umas coisas? E o meu esposo foi muito enfático em dizer para ele que nós não tínhamos garantia de homens, que a única pessoa que nos respaldava nessa mudança era o Senhor. E ele disse: vocês são loucos, como vocês vão vender tudo que vocês têm, abandonar todas as coisas, a vossa casa, e ir para um lugar que vocês não conhecem? E meu esposo disse: quem cuidará de nós foi a mesma pessoa que nos chamou. Deus nos chamou e Ele cuidará de nós. Então nós viemos para Portugal, já estamos 16 anos nessa terra, e tal como a mulher de Noé, o final dela foi feliz e nós temos sido abençoados nessa terra. Então, quando nós seguimos a palavra de Deus e seguimos aquilo que Deus nos ordena, não há como ter outro resultado. Somos sempre abençoados, tal como a mulher de Noé. Eu também precisei confiar minha vida nas mãos do Senhor e confiar no meu esposo que tinha ouvido de Deus. Quando seguimos a palavra de Deus, a Bíblia, no nosso caso, no meu caso, como também no caso da mulher de Noé, nós confiamos em Deus e confiamos na palavra que Deus tinha dado aos nossos maridos. Então, não tem como dar errado.
quando nós confiamos no Senhor e quando nós temos esposos que são obedientes a Deus, o Senhor verdadeiramente nos respalda. A esposa de Noé, ela precisou acreditar na profecia. Ela precisou acreditar naquilo que Deus havia dito. Ela precisou confiar no Deus que havia dito que, mesmo que toda a humanidade expirasse, o Senhor, Ele iria guardar a sua casa, guardar a sua família. Ela creu verdadeiramente naquilo que Deus disse. O coração desta mulher estava cheio do Espírito Santo. Ela estava cheia do Espírito Santo e de fé. Certamente, ela estava preocupada, sim, com seus conhecidos, com os seus vizinhos. Ela estava, sim, preocupada com toda a humanidade que iria se extinguir. Mas, entretanto, ela confiou naquilo que Deus havia dito. E outra coisa, ela não só confiou e ficou quieta. A palavra do Senhor, ela não nos diz claramente, mas ao vermos todo o desenrolar da história da construção da arca, nós percebemos que precisava de uma mulher sábia, uma mulher dedicada, precisava de uma mulher que encorajasse tanto aos seus filhos quanto ao seu esposo, uma mulher que desse palavra de ânimo às suas noras, uma mulher que fizesse, preparasse todas as coisas para que tudo aquilo que o seu esposo estivesse fazendo corresse conforme aquilo que Deus havia confiado nas mãos dela. E eu acredito que o amor que essa mulher tinha pelo seu esposo, pelos seus filhos, pelas suas noras e por Deus, fazia com que ela falasse mais e mais aos seus filhos, encorajasse mais, dia após dia, a cada um deles não desanimarem. Mesmo que parecia tão distante, mesmo que parecesse impossível, ela estava ali, num papel fundamental. Eu não sei se ela colocou as mãos à obra, se ela foi construir a arca com seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com seu esposo, eu não sei. Mas eu sei que esta mulher, eu não sei se você pode até mesmo fechar os seus olhos e começar a imaginar o que ela deveria estar fazendo em cada dia que o seu esposo pegava um prego, pegava uma tábua, passava o betume, eu não sei. Mas eu acredito que essa mulher estava sempre a orar, eu acredito que essa mulher estava sempre a interceder, eu acredito que essa mulher estava sempre dando palavras de encorajamento, palavras que levassem o seu esposo e os seus filhos a continuarem, a prosseguissem, porque não era fácil a tarefa de fazer algo tão grandioso, algo tão meticuloso, algo tão fora do normal para aquela época, algo inimaginável para mim e para você. Talvez hoje é tão fácil, né? Tem os arquitetos, tem tantas máquinas, maquinários, tudo para construir algo tão grandioso, mas naquela época não. E não havia nada computadorizado, nada disso, só havia aquilo que Deus havia entregado nas mãos de Noé. Então, eu acredito que ela até mesmo pudesse exortar, encorajar. Eu acredito que ela até, dentre outras tantas coisas, tarefas como mulher do lar, a comida que ela fazia, o cuidado, o amor, o carinho quando eles chegavam em casa, não é? Talvez depois de um dia exaustivo e ela ali sempre com uma palavra de fé, uma palavra de ânimo para ele. Eu gostaria que você, nesse dia de hoje, tomasse a mulher de Noé como um exemplo de mulher para a sua vida. Uma mulher forte, uma mulher sábia, mesmo vivendo em um ambiente tão hostil. No começo dos versículos que nós lemos, no capítulo 6, a palavra de Deus disse que a terra estava cheirando mal ao Senhor. E Deus, ele já não suportava e ele precisava destruir a terra. Então, o lugar onde ela vivia estava terrível de se viver. E se Deus escolheu Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras, é porque eles eram homens e mulheres conduzidos, homens e mulheres que criam, homem justo e bom, como diz a palavra do Senhor. Então,
naquele ambiente tão hostil, naquele ambiente tão depravado, naquele ambiente de se pensar, olha, eu não gostaria de criar os meus filhos neste ambiente. Tal como hoje, não é? Não sei se você tem percebido isso. Está tão difícil nesses dias de hoje, com a multiplicação da ciência, a multiplicação da tecnologia, criar os nossos filhos, nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, para que sejam fiéis a Deus. Mas eu e você, eu convido-te neste dia, nesta hora, tomar uma posição diante de Deus. E tal e qual essa mulher, a mulher de Noé, uma mulher sem nome para mim e para você, que possamos neste dia dizer ao Senhor, Senhor, ajuda-me a ser uma mulher sábia, uma mulher forte, mesmo em meio a tantas coisas, em meio a tantas trevas que nos rodeia. E o que me chama muita atenção é que a mulher de Noé, ela não precisou estar em foco, ela não precisou estar à frente de algo. Ela foi um grande suporte para a sua família, para o seu esposo, e talvez seja por isso que Deus nem sequer citou o nome dela. Mas, tal e qual eu e você, tantas mulheres espalhadas por este mundo afora, que temos uma obra, que temos um propósito, sim, cada uma de nós temos um propósito de vida, um chamamento pelo Senhor, que entregue a cada uma de nós, que independente se o seu nome, se o meu nome é reconhecido pelos homens, certamente, se formos obedientes, fiéis, submissas a este Deus, aos nossos esposos, e formos mulheres que conseguem fazer a obra de Deus primeiramente na sua casa. Tão forte isso. A mulher de Noé, ela não saiu para evangelizar as pessoas daquela época. Ainda que eu acredito sim, que se Deus quisesse e mandasse, tanto ela quanto Noé e sua família haviam ouvido e obedecido. Mas eles ouviram e obedeceram aquilo que Deus disse. Mas se ela precisasse, eu tenho certeza que ela falaria, sim, do amor de Deus para os seus amigos, para os seus vizinhos. Talvez ela já havia feito e já fazia isso antes de Deus dar a sentença dele para a humanidade. Mas o que é tão forte e tão impactante na vida desta mulher, da mulher de Noé, foi que a sua casa, todos da sua casa foram salvos. Os seus 3 filhos, as suas 3 noras, ela e seu esposo. A palavra do Senhor diz que todos eles entraram na arca. Jesus, ele é a nossa arca, a arca da nossa salvação. Sim, Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio em carne, aquele que viveu nessa terra, nos ensinando como agradar e como viver uma vida devota e uma vida voltada para Deus. Sim, Jesus é a nossa arca. Sim, Jesus é a nossa esperança, mesmo vivendo neste mundo tão hostil, neste mundo tão depravado, não é verdade? Neste mundo que você, hoje em dia, na televisão, se você não tiver cuidado, o tempo todo, há palavras que são de afronta, ou há palavras que são até mesmo contra aquilo que acreditamos, há palavras que vêm ferindo o conceito de amor, de graça, de perdão, o conceito de vida em Deus, o conceito de salvação. Então, Jesus, ele é a nossa esperança neste mundo tão cruel. Tome mais uma vez, eu te digo, a mulher de Noé como um exemplo. Diferente de Eva, ela não deu ouvido a todas as vozes que vieram contra ela. Ela não deu ouvido à voz do inimigo, que eu tenho certeza que por muitas vezes falou ao seu ouvido: seu marido está louco, vocês estão loucos, vocês vão construir uma arca, dilúvio, chuva, aonde isso vai acontecer? Isso nunca aconteceu. Ela não deu ouvidos, mas ela sim deu ouvidos à voz de Deus, que ecoou aquele dia, naquele momento, sobre a vida de Noé.
E nesses dias, Deus conta com mulheres como eu e como você. Mulheres simples, mulheres que talvez não sejam conhecidas na sociedade, mulheres que não sejam conhecidas nas mídias, mas mulheres que temem ao Deus do céu. Mulheres sábias, mulheres que são confiantes, mulheres que não têm medo das lutas, das batalhas, dos vendavais que vêm contra a nossa vida, das provações que muitas vezes vêm sobre nós, mas os nossos olhos estão fixos no Senhor, o Deus da nossa salvação, o Deus que nos chamou para fazer a diferença dentro da nossa casa, para salvar os nossos filhos, para salvar os nossos amigos e todos aqueles que estão à nossa volta. Ainda há tempo, ainda é tempo para que nós possamos falar do amor deste Deus, da graça infinita e da bondade dele a todos à nossa volta. Mas o nosso papel principal é a nossa casa. A sua casa depende de você, mulher. E como a mulher de Noé, viveu experiências maravilhosas, extraordinárias, ao ter esperança e fé. Eu e você muito mais, pois a nossa esperança está viva e ela se chama Jesus. Ele ressurgiu, Ele está vivo, a nossa esperança está nele. E mesmo que tudo pareça perdido à sua volta, creia, Jesus é a nossa esperança. Deus te abençoe.